Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa vir aqui a Cabo Frio e poder observar que o movimento espírita daqui é tão caloroso quanto o nosso lá de Macaé. É muito bom entrar numa casa espírita e sentir as vibrações que emanam dela, mas que são vibrações muito parecidas com o que nós estamos andando aí e observando e sentindo. Nós temos um movimento espírita robusto, nós temos um movimento espírita grandioso, que consegue abordar e acolher tantos corações diferentes. Como a companheira leu aqui, saibamos receber a visita das adversidades, muitas vezes que assolam as nossas vidas e assolam também algumas problemáticas dentro do nosso movimento, mas que nós saibamos lidar com o contraditório. Isso é um grande aprendizado durante toda a vida. Começamos a aprender isso dentro de casa. E depois a gente leva isso para a vida e a gente começa a desempenhar melhores papéis no movimento espírita e dentro da casa espírita e na fé que nós professamos. Então, é muito bom poder estar aqui hoje à vontade, porque nós vamos falar de um tema em que, em qualquer lugar que nós chegarmos, uma casa como essa, por exemplo, tenho certeza que alguém já ouviu falar, alguém já fez alguma reflexão dessa forma, desse tipo. Então, como a nossa amiga falou, nós vamos falar sobre o tema dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas está também no capítulo 22, do verso 13 a 17, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. E existe uma coisa muito interessante nos ensinamentos de Jesus. Os seus ensinamentos, eles são para a vida eterna. Jesus falou uma coisa, refletiu sobre uma situação há mais de 2000 anos, mas essa repercussão das reflexões, depois daquilo que ele comentou, vem ganhando os séculos e cortando os anos. Inalteráveis para qualquer época da humanidade. Seja ela a Idade Média, seja ela na contemporaneidade, todas as reflexões do Mestre, ela não sofre com o efeito danoso do tempo. Muitos de nós, se fizermos uma retrospectiva 10 anos atrás, nós vamos ver que mudamos um pouquinho para o dia de hoje. E está aqui o meu tio aqui, que mora aqui em Cabo Frio, tive a grata surpresa de encontrá-lo aqui, tio Gentil. Tive a grata, cheguei aqui, ele entrou aqui no salão, o coração ficou alegre de vez. Mas há 10 anos atrás, se meu tio olhasse para mim, eu tinha um cadinho mais de cabelo. E o tempo vai passando e a gente vai se desfazendo de algumas coisas que a gente não quer muito, né? Mas a palavra do Cristo, ela não perde a sua força, porque ela reverbera nos corações em qualquer época da humanidade. Ele já nos disse, as minhas palavras são de vida eterna. Quem as guardar, jamais verá a morte. E as suas promessas vêm sendo cumpridas, reencarnação após reencarnação, reflexão após reflexão, vida após vida. Não existe uma vírgula sequer para botar ou tirar de suas palavras. E é por isso que o Evangelho cresce diante dos nossos olhos. É por isso que o Evangelho, seu ensinamento, cresce diante das adversidades da vida, cresce diante da problemática social que nós vivemos hoje. Nós estamos falando de César e de Deus, aonde César representa o poder do mundo, o governo, o Estado, mas Deus representa o reino que nos fora prometido.
e que é tão atual e tão verdadeiro como nossas próprias vidas. O povo de Israel, os judeus, depois de enfrentarem várias décadas lá no deserto, chegaram então à terra prometida. E ali a promessa era de mel, de abundância, de maná, de local para plantar, de colheita, de plantio, de pescaria, de conversa, de aproximação, de sociedade estabelecida em um lugar. Como se nós tivéssemos aqui escolhido Cabo Frio para morar, a terra prometida, para todos nós, principalmente para quem mora aqui. Mas eu já vivi aqui muito tempo, vindo na casa do meu tio, desde criança. E aí, a grande Cabo Frio dos judeus, chegam lá, se estabelecem e começam a conviver. E começam a interpretar as escrituras, começam a interpretar a vida, e vendo que se desenrolam ao tempo deles. Coisas boas e ruins estavam acontecendo. Mas o fato é que anos depois, décadas depois, o Império Romano então se estabelece naquela região. E o povo começa a pensar que estava passando por momentos difíceis, uma crise social incrível. O poder ditatorial se implementou, verificando-se nas minúcias da sociedade. E aquele povo pensava que estava sendo castigado por alguns anos de imprudências sociais e religiosas, vamos dizer assim. Porque as adversidades, o contraditório, não estava sendo o ponto de equilíbrio daquela sociedade. E pensavam eles que estavam sendo esmagados pelo poder de Deus. Mas Deus não age dessa forma. Não age dessa forma. Então, viviam uma problemática social. Mas eles também ouviam, existia uma cultura que dizia que um dia aquele povo seria liberto e viveria de novo a paz, reinaria eternamente, porque eram os escolhidos de Deus, era o povo que acreditava no Deus único e que o Messias viria salvá-lo de qualquer forma, de qualquer poder. A exemplo de nós, que muitas vezes imaginamos, e desde criança eu ouço isso. Eu sou de Recife, lá de Pernambuco. E lá, desde a época lá do Recife, lá quando a gente andava naquelas palhoças, essa época então, época de São João, aonde a gente encontra os interioranos, aqueles homens de cultura popular à flor da pele, aquelas mulheres fortes, robustas, com a fé inquebrantáveis. Inquebrantável. Aqueles homens diziam que o Brasil seria um país do futuro. E que aquelas crianças que estavam ali, quando crescessem, viriam o que o país se tornaria. Parece que a promessa não foi cumprida. Parece que nós estamos ainda caminhando. Alguns acreditam que estamos estacionados. Outros dizem que estamos caminhando para trás. Mas o Espiritismo diz que nós não paramos, nós não estacionamos. Ainda não chegamos nos momentos ideais, na melhor fase, mas estamos caminhando para ela. E sempre ouvimos, o Brasil será o país do futuro. Será o país da maior economia mundial. Teremos a maior potência tecnológica, científica do mundo. Mas o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos diz uma coisa diferente. Nós seremos potência sim, mas nós seremos a potência do coração. Nós seremos a potência do amor, da fé verdadeira, que ultrapassa os tempos, que remove montanhas e que estabelece o equilíbrio da sociedade. Nós seremos sim o povo, referência no mundo, porque nós não somos brasileiros, nós somos cidadãos universais. Passaremos por essa terra, se Deus quiser voltaremos a ela, mas outros povos de outras culturas também passarão por aqui. E nós precisamos estabelecer o equilíbrio, assim como aquele povo gostaria de ter restabelecido também o equilíbrio. Mas algumas coisas aconteceram. E as palavras de Jesus, os seus ensinamentos,
passam despercebidos por algumas mentes pensantes em nosso país e no mundo afora. Mas nós, como espíritas, não podemos deixar a história passar sem refletirmos isso. Não podemos deixar de avançar junto com a sociedade, não podemos deixar de avançar junto às coisas de Deus, sem pensarmos e refletirmos uma sociedade melhor, mas com posturas diferenciadas. Então nos conta aqui, no Evangelho de Mateus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui eu estou lendo a tradução do Haroldo Dutra. E a gente vai perceber que algumas palavras são diferentes de outras traduções, mas a ideia, o fio condutor é o mesmo, a intenção é a mesma. Então nos diz Jesus, então, depois de partirem os fariseus, elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E enviaram-lhe discípulos deles, como os herodianos, dizendo, mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferências a ninguém, pois não olhas a aparência nem homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar censo a César? Jesus, reconhecendo a maldade deles, disse, por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo, e trouxeram-lhe um denário. E disse-lhes, de quem é essa imagem e inscrição? Eles lhes dizem, de César. Então ele lhes diz, restitui, pois, a César as coisas que é de César, e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilhavam-se, e deixando-o, afastaram-se. É o famoso ditado popular, que não dá para errar nunca. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. E nós já ouvimos isso muitas vezes, e nós já refletimos isso muitas vezes, e muitas vezes nós não conseguimos identificar o momento de dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas não existe nada errado com isso. É o processo educacional. O espírito aprende assim. A gente erra uma vez, erra a segunda vez, talvez não erre mais a terceira. Existe um ditado oriental que diz que existem dois tipos de homens, de criaturas, homens e mulheres. Os inteligentes e os sábios. O homem inteligente, ele erra a primeira vez, identifica o erro, erra a segunda vez e não torna a errar a terceira. Mas o homem sábio, ele identifica o erro do outro irmão e não comete o mesmo erro. Não precisou errar. Esse é o sábio. Eu não consigo nem ser inteligente nem sábio. Eu estou ainda numa burrice danada. Cometo um monte de coisa. Mas as coisas que nos dizem Jesus, que nos diz Jesus, elas penetram profundamente nossas almas e rapidamente nós refletimos algumas situações que estão acontecendo aqui. Olha só. Os herodianos e os fariseus se juntaram para enredar Jesus. Olha só, eram grupos opositores entre si. Os fariseus eram homens, eram juízes da lei, que militavam ali no Sinédrio. E os herodianos, eles eram ligados ao governo de Roma. Então, tanto um contra o outro, eles identificavam Jesus um perigo. Porque Jesus falava abertamente para aqueles cidadãos judeus que não era preciso baixar a cabeça para o poder ditatorial, de qualquer forma. Era preciso libertar consciências. Era preciso abrir as portas do coração. E começou a desenvolver o senso crítico daquela população. Porque eles poderiam estar aprisionados na matéria, mas no coração e no espírito jamais. Porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Ele não é feito de pedra, de mármore, nem de cimento. Ele é feito portas adentro do coração. E aqueles dois grupos jamais sentaram numa mesa como esta, sentaram numa cadeira como essa que vocês estão, para articular políticas públicas que poderiam solucionar alguns problemas da sociedade. A primeira vez que eles sentaram foi para tentar destituir Jesus do poder que ele tinha com o povo. Então os herodianos diziam que, olha, se Jesus aí está
está mexendo com o povo, já tem gente aí que não está aceitando muito qualquer coisa. O que está acontecendo? Os fariseus também juntaram e foram lá. Então, um pouco mais à frente fala assim, voltando um pouco. Então, depois de partir, os fariseus elaboraram um plano e, como enredá-lo numa palavra, enviaram os discípulos deles como os herodianos. Gente, os fariseus esperavam que viesse o Messias. Mas o Messias libertador, muitas vezes com um poder político, com um poder na ponta da faca, um poder em que iria destituir o Império Romano, mas do jeito que eles queriam, que eles imaginavam, não do jeito que Jesus iria restabelecer a ordem. Os herodianos imaginavam que se esse homem estabelecesse o seu poder, eles podiam perder as assessorias que eles tinham. Porque se os fariseus não queriam que pagassem o tributo a César, porque achavam que o tributo era pecado, porque César se dizia Deus, e a população estava pagando tributo a Deus, César dizia que era o Deus encarnado, e ao mesmo tempo os herodianos, que viviam das assessorias, ligados ao poder, aonde a gente não consegue identificar isso muito hoje por aqui não, Brasil afora não, sabe? Tem gente que não quer que o poder acabe, que não quer que aquelas pessoas saiam, porque precisa estar ali encostadinho, né? Tá de alguma forma estabelecendo sua ordem material, estrutural, mas isso não acontece nem em Cabo Frio nem em Macaé. Isso acontece longe daqui, em lugar nenhum. Isso é de outra época, da época lá de Jesus. Esses homens não fizeram escola, nós não fizemos escola com eles, porque eles queriam, na realidade, fazer com que Jesus se perdesse nas palavras. Queria que Jesus, em determinado momento, se complicasse. E aí eles, mais à frente, e dizendo, mestre, sabemos que és verdadeiro, e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito ou não dar censo a César? Eles estavam infiltrados. Aonde Jesus estava, tinha muita gente. Tinha pescador, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha mulheres, tinha crianças. Eles estavam ali, infiltrados. Na realidade, foram fazer fofoca. A verdade é essa. Eles foram saber o que Jesus estava falando. E aí, eles foram, olha, qualquer coisa que ele falar, anota, que depois a gente volta lá e fofoca. E assim eles fizeram. Procuraram Jesus, se infiltraram por ali, e de repente começaram a anotar aquilo que ele estava dizendo. E percebam que a fala deles era de que os melhores homens eram vistos com bons olhos por Jesus. E tentou enredar, tentou fazer com que a sua fala tivesse sem malícia, sem tranquilo. E aí eu lembrei aqui de uma de nossas reuniões mediúnicas, na quarta-feira de manhã que nós participamos. Às vezes nós estávamos lá na reunião, e aí de repente o médium dá uma passividade ao espírito. E o espírito fala assim, poxa vida, vocês descobriram o meu disfarce. Como é que pode? Não dá para disfarçar com vocês. O que vocês estão fazendo? Isso é bruxaria? É maldade com a gente? Eu falei, não, meu irmão, você foi trazido aqui, Jesus te chamou e começou a estabelecer um diálogo. E ele dizendo o seguinte, ele acabou se abrindo um pouco mais, dizendo que pouco a pouco eles vão elaborando disfarces cada vez mais sutis. Eles vão penetrando em nossos lares, em nossas casas, de maneira que nós não percebemos muitas vezes um olhar pernicioso, uma fala mais ríspida, de repente uma reflexão mais dolorosa, e eles vão infiltrando. Aí no final ele falou assim, nós somos igual água, nós vamos em qualquer frecha, minando, até estabelecer passagem direto. Mas a gente só mexe com aquilo que vocês dão acesso a gente. Esse é o grande disfarce da obsessão. Esse é o grande disfarce daqueles que querem nos enredar, daqueles que querem que nós nos compliquemos. E nesse caso específico, eles estavam tratando de um casal, que estava com uma problemática incrível em casa. Ele com problemas de saúde por conta da bebida, e ela com problemas emocionais por conta da bebida dele. E pouco a pouco ele foi voltando a beber.
e pouco a pouco ela foi ficando mais intolerante com ele. E aí depois, anos depois, essa moça desencarna. Aí ela vai lá, dá uma comunicação lá, fala assim, eu já tive aqui, mas olha, vou dizer uma coisa para vocês, Deus me livre voltar para aquele traste do meu marido. Falei, que é isso, minha senhora? Não. Já passei anos e anos, aguentei ele, de todo jeito, e daqui a pouco, o outro médico, de repente, dá uma comunicação, o espírito fala assim, minha filha, mas agora você viveu com ele e aprendeu a tolerar. A próxima, agora você vai ter que reencarnar com ele de novo, mas agora você vai ter que amar. Ela quase se estribuchou lá, ela falou, tá bom, vou fazer o quê? E partiu. Isso é um processo que acontece todos os dias. Eu tenho vários amigos pastores. E os pastores contam histórias incríveis nas suas caminhadas Brasil afora. E eles falam o seguinte, Saraiva, olha, quem dera que o capeta, que o capeta que eles falam, são os nossos irmãos, ainda que estão transviados do caminho igual nós. Né? Então, quem dera que o capeta fosse do jeito que a gente imagina, chifrudo, vermelho, com cheiro de enxofre, mas é igual a Gisele Bündchen. Passa na sua frente, é uma beleza. Que coisa bonita, cheirosa, com os cabelos longos, bonitos. E um homem qualquer bonito aí, que eu não sei agora, mas imagina um aí vocês. Mas então, é assim. Quem dera que as obsessões e os disfarces fossem claros para a gente. Chegasse na casa e falou, opa, para, estou observando. A mulher falou assim, mas o café não está quente, para que está obsediada. Não pode, o café está quente. Começa assim, na bobagemzinha. Daqui a pouco você estabeleceu contato direto com eles. Mas, um pouco mais à frente, voltando o tema aqui, Jesus, conhecendo a maldade deles, disse, por que me tentais, hipócritas? Eles com a palavra macia. Existe um Salmo 55, no verso 21, fala assim, macio como a manteiga é a sua fala, mas nos seus olhos existe guerra. Suas palavras são suaves como o azeite, mas afiadas como um punhal. São reflexões feitas antes de Jesus, na era profética, que já diziam, já davam recado para a humanidade, que todos aqueles que muitas vezes iriam falar conosco com palavras macias, cuidado, porque atrás, muitas vezes, dessas palavras existe uma má intenção. E tudo que eles falavam de Jesus aqui é verdade. Mas a verdade na palavra de um mentiroso, de um hipócrita, se torna mentira. Já percebemos que os melhores amigos são aqueles que falam a verdade para a gente? Que não se importam com o que vão falar conosco, porque precisam estabelecer a verdade. Aquelas pessoas que falam com a gente de voz suave, quase que parece que está dando passividade, parece que está orando, fala assim, meu filho, mas você é tudo de bom. Olha, mas você não tem problema nenhum. Cuidado. A intenção não pode ser essa. E Jesus observou isso com muita tranquilidade, com muita sutileza. Eu lembro até de um seu Dilton, é um trabalhador incrível, seu Dilton Pereira, um trabalhador incrível lá de Macaé. Tem muitos e muitos anos de militância espírita. Ele falou que um dia, um trabalhador espírita começou a desabrochar suas potencialidades. E ele começou a desenvolver trabalhos belíssimos. E as pessoas começaram a comentar, nossa, como ele é bom trabalhador, caramba, que legal, bacana, ele está crescendo, está ficando bem, está trabalhando em tudo que é lugar. E começou o falatório. E ele realmente estava se dedicando, estava assumindo uma militância, uma liderança muito importante no movimento espírita. Mas aí, os nossos amigos da espiritualidade, querendo atrapalhar, fomentaram um plano. Então eles fizeram com que aparecesse lá no centro espírita uma mulher muito bonita. E ele era casado.
e tentou seduzi-lo, e ele recusou a sedução. E a mulher voltou. E depois eles tentaram enviar uma pessoa que pudesse a toda hora estar instigando ele a desistir. Olha, você não está bem, olha, você não está legal. E ele recusou essa reflexão e voltou ao trabalho. Por último, teve um irmãozinho lá, um pouco mais esperto, falou assim: rapaz, já sei o que a gente vai fazer. Manda uma pessoa começar a elogiar esse rapaz. Mas elogiar todo dia. Fazer com que ele se sinta o rei da cocada preta. Que nem minha filha fala, a última Coca-Cola do deserto. Mas manda ele ficar orgulhoso. E aí ele foi aceitando, 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 aceitando. E até que um dia esse nosso irmão derrapou. E se entregou à vaidade, e se entregou ao egocentrismo, e não conseguiu mais ser aquele trabalhador que queria ser. Depois, anos depois, ele restabeleceu o trabalho, voltou com força. E hoje ele consegue desempenhar um bom trabalho no nosso movimento. Mas são essas características que muitas vezes seduzem a qualquer um de nós. É o famoso canto da sereia. Então, Jesus, no final da reflexão, mostrai-me a moeda do censo, e trouxeram-lhe um denário, e disse-lhes: de quem é, pois, essa imagem de inscrição? Ele lhes diz: de César. Então ele lhes diz: restitui, pois, a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. Jesus sabia que aqueles homens, os fariseus, eles estavam já negociando com César há muito tempo. Então vocês que com eles negociam, vocês que deviam plantar aqui no mundo o reino de Deus, restabelecer as ordens, restabelecer o contato das pessoas com o etéreo, vocês então negociam com César, então restitui, pois, a César o que é de César, e a Deus um dia será prestado contas, porque a cada um terá que prestar conta da sua administração, mais cedo ou mais tarde. Mas isso era uma armadilha, e na realidade Jesus nos chama a atenção e pede para que nos momentos mais difíceis da vida, em que nós muitas vezes estejamos com a faca no pescoço, estejamos encurralados numa sinuca de bico, e que muitas vezes não temos saída, pensemos nas palavras de Jesus. Para tudo existe uma saída, para tudo existe uma solução, e ele nos chama a atenção ainda dizendo: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também, porque nos momentos mais difíceis que nós identificamos na nossa vida, na sociedade, e aqui possivelmente algumas pessoas já tiveram momentos difíceis na vida, possivelmente algumas pessoas aqui já passaram por momentos de dificuldade financeira, dificuldade emocional, perda de entes queridos, perda de uma pessoa que amou muito, um marido, uma esposa, um filho, e nós nos sentimos às vezes enfraquecidos, numa sinuca, não sabemos o que fazer, não sabemos o que caminho tomar, mas Jesus nos diz: crede em mim e crede em Deus também, não se perturbe o vosso coração. O Evangelho do Cristo, ele transforma corações, ele trata a nossa dor, estabelece o nosso equilíbrio e nos põe de volta ao caminho que nós nunca deveríamos sair, nos põe de volta na sociedade, para sermos nós os agentes diferenciadores dessa sociedade. A porta de um novo mundo está batendo, a entrada de um novo mundo está aqui, do lado. Nós estamos prestes a entrar no mundo de regeneração. Mas nesse mundo, teremos todos nós o volante da vida em nossas mãos. E seremos nós quem iremos guiar a humanidade para onde nós quisermos. Não existe um planejamento de dizer o mundo de regeneração vai ser assim, ou vai ser assado. O mundo de regeneração, predominantemente o bem. Mas quem vai dar a velocidade dele somos nós. Se vai ser 50 anos antes, 50 anos depois, 2, 3 séculos antes ou depois, vai depender de nós. Cada um de nós. E hoje, com a doutrina espírita desanuviando nossas mentes, trazendo a reflexão profunda de que a sociedade irá se transformar à medida que nós nos transformemos. Que a sociedade será tão boa, nossos representantes serão tão bons quanto aqueles que nós escolhermos, mas com um nível e um grau de escolha acima do que existe hoje. Refletindo mais, buscando mais informações, com senso crítico aguçado, não esperando que a grande mídia, por exemplo,
ditem o que nós temos que fazer. Porque as antenas de nossas casas, por muitas e muitas vezes, e noites adentro, nos enviam informações aonde a perversidade está nas palavras. A sensualidade foi normalizada, está tudo certo, está tudo tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Aonde as danças beiram a promiscuidade. Aonde as letras são ofensivas, principalmente às mulheres, que viveram séculos e séculos de uma ditadura machista e que hoje a ditadura da mídia ainda insiste em trazer de volta esse tipo de pensamento. Nem as mulheres, nem os homens podem aceitar isso. Se somos cristãos, seremos obrigatoriamente bons cidadãos. E a César daremos o que é de César: o cumprimento das leis, a boa conduta. Se nós não concordamos, vamos então assumir os postos de trabalho. Eu lembro que uma vez, conversando com um companheiro da FEB, eu e um grupo de pessoas, de amigos lá de Macaé, o companheiro falou assim: olha, Saraiva, quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, nós botamos o nosso nome à disposição e assumimos o trabalho, o posto de trabalho. Ele estava falando a respeito do movimento espírita, que muitos falavam que estava desarticulado, que as coisas não estavam conseguindo andar, existia muito problema. Então assuma uma cadeira, vai lá, faz a diferença. Nós estamos aqui para isso, não é para aceitar que qualquer coisa se faça. Porque quando Jesus entrou na sinagoga e os escribas ficaram aterrorizados porque ele estava falando na linguagem do povo, ele não usava da retórica dos escribas, ele usava a linguagem do povo para que eles entendessem o que estava acontecendo. Jesus, pouco a pouco, incentiva o movimento do senso crítico, analisar as coisas com calma, com paciência e tomar as melhores atitudes, os melhores posicionamentos que nós pudermos tomar. São esses os primeiros desafios da nossa vida na sociedade. Eu sei que às vezes é difícil, você vai fazer um imposto de renda, aí você tem que pagar um monte de imposto o ano todo, 27%, 30% de imposto, aí o imposto de renda vai lá no final do ano, o leão. É até ruim falar disso, que a gente fica até meio desequilibrado aqui. Mas é isso. Mas vamos assumir nossas posturas, vamos dar a César o que é de César, e a Deus a melhor parte. O que melhor nós temos? Coração aberto, a fé, a esperança de que o mundo que nós iremos construir está em nossas mãos. O mundo que nós iremos construir está aqui na frente. Sem impor nada a ninguém, sem querer converter ninguém a nada. Eu lembro que um desses amigos pastores que nós temos falou assim: ó, Saraiva, eu acho que quem tem que assumir o poder central do nosso país é um homem de Deus, com força, com fé, com emoção. Eu falo: olha, eu acho que sim, mas não defendendo nenhuma bandeira, nenhum tipo de religião, mas com posturas cristãs, de entendimento, de amor, de carinho, se colocar no lugar do outro, porque milhões e milhões de pessoas ainda sofrem com fome. Segundo um levantamento que fez o Frei Beto, há alguns anos atrás, no mundo nós temos alimento para 11 bilhões de pessoas. Nós somos pouco mais de 7. Por que algumas pessoas ainda vivem com fome, na pobreza? Existe um levantamento que diz que toda a riqueza de Portugal, um país pequeno europeu, se nós pegássemos a riqueza dele, seria o suficiente para matar a fome da África. Em toda a África. E eu me pergunto, por que ainda estamos passando fome? Por que ainda existe miséria? Miséria intelectual, miséria material? Porque a maioria dos homens ainda não entendeu que nós vivemos numa rede, conectados, e que um dia nós vamos ter a certeza que a dor do meu irmão, lá da África, é a minha dor. A dor de um refugiado é a minha dor. A dor de um nordestino retirante, com fome, por causa da seca, será a minha dor. A dor
de um homem que mora na metrópole e que passa dificuldades incríveis, também será a minha dor. Essa será a sociedade que nós temos o compromisso de formar, de encaminhar daqui para frente, mas com calma, com tranquilidade, sem querer convencer ninguém a nada que a gente acredite. Porque um tempo atrás eu ouvi um companheiro falar para mim assim: Saraiva, olha, eu sou engenheiro, mas um dia eu estudei acupuntura. E eu me aprofundei tanto naquilo, que eu pensei, nossa, mas isso é muito importante, isso vai curar, pode curar tudo. Mas ele falou assim para mim: mas Saraiva, sabe o que eu identifiquei? Que nem todo mundo quer ser curado pela acupuntura. E ele falou que ele foi estudar medicina, e se aprofundou, mas nem todo mundo quer ser curado por ela. Então, a sociedade que nós queremos, ela existe vários vieses, ela tem várias possibilidades, ela tem vários pontos de vistas, não um só, o meu e o dele, dois só, o meu e o dele, o certo e o errado. Senão a gente entra na intolerância, senão a gente entra nas crises sociais que nós já conseguimos ver, lado A e lado B. Que sociedade é essa que nós queremos formar? Na época de Jesus existiam os zelotes, eles eram um agrupamento religioso, mas que eles eram extremamente nacionalistas e queriam resolver tudo na ponta da faca. Tudo que tinha de movimentação, eles quebravam tudo. E havia de fato. E hoje nós identificamos muitas vezes esses zelotes modernos. Quando tem uma movimentação pacífica, contra a homofobia, contra a intolerância religiosa, algumas pessoas se infiltram e querem quebrar tudo. Quebra patrimônio público, equipamento público, queima ônibus, bate em todo mundo. Quando não senta em frente ao computador, nas redes sociais, e desata a falar mal de todo mundo. Tudo isso machuca. A faca machuca, a ponta da espada machuca e a ponta dos dedos no teclado também machuca. Precisamos lidar melhor com o contraditório. Numa sociedade ainda injusta que nós temos, precisamos ser um pouco mais atentos. Nos posicionando, porque Jesus sempre teve posicionamento. Ele sempre esteve do lado de Deus. Nunca deixou de se posicionar. Existe uma história até engraçada que fala o seguinte: o espírita, daqueles que a gente não conhece por aí não, tudo agradava a todo mundo. Ah, isso aqui, vamos fazer assim, vamos, tá ótimo. Ah, o que você prefere? Não, qualquer coisa que você quiser. Ah, gostava do diretor, gostava do presidente, gostava de todo mundo, nunca desagradou ninguém, nunca se posicionou, sabe, Elisa? Nunca tomava proveito de nada, sempre ficava em cima do muro. Aí desencarnou, quando acordou se viu em cima de um muro. Falou: meu Deus do céu, onde é que eu estou? Aí olhou para um lado, estavam os anjos de Deus, com uma faixa bem grande, dizendo: aqui é o céu, vem para cá, com um megafone, gritando, verdadeiros marketólogos modernos, chamando para lá. E do outro lado, de braço cruzado, o Sete Pele. Estava lá o cramunhãozinho, olhando para ele, quietinho. Aí o assistente dele falou: seu capeta, o senhor me dá licença? Pois não. O senhor não vai fazer nada? Os homens do outro lado estão chamando ele para lá. Daqui a pouco ele pula para lá, vai acontecer o quê? Ele falou: rapaz, eu já te falei que o muro é meu. Ah, sendo assim está tudo bem. Deixa o homem lá, não deixa ele tomar posição nenhuma. E assim ele fez, ficou em cima do muro. Mas o muro foi construído por ele lá. O lado de cá, o lado de Deus, engloba tudo. O muro, em cima, fora do muro, para a esquerda, para a direita. Porque isso é um estado consciencial. Isso é um estado de coração, de espírito. Nós uma vez fomos fazer essa outra história também muito boa. Nós fomos uma vez fazer nós tínhamos uma ONG, uma OCIP, e nós fazíamos uns trabalhos sociais. Aí nós entramos numa comunidade bem carente, lá de Macaé. Aí era uma igreja. Aí o pastor falou: olha, meu filho, está aqui o trabalho social, mas você não quer assistir a missa aqui não? Eu falei: não, tudo bem. Não, por favor, entra. Por favor, você quer entrar? Eu falei:
vou entrar. Aí nós entramos, sentamos lá na frente. Aí o rapaz que estava com a gente, o motorista, estava estacionando o carro, ele começou. Em nome do Senhor, agora vai começar essa reunião. E começou a gritar, falar alto, tudo, meu Deus do céu, onde que eu estou, Jesus? E ele gritando, meu Deus, agora sim começou a reunião. Quando ele levantou a mão, caiu 2 do meu lado. Quando ele levantou a segunda mão, umas 2 do lado esquerdo, eu falei, eu vou cair. Eu estou me preparando, eu vou cair. Eu vou cair, esse homem vai vir para o meu lado, eu vou cair. E ele vai se aproximando de mim, eu falei, meu Deus do céu, afasta esse homem de mim. E ele toma a rezar alto, gritar e bater nas portas, parede, eu falei, meu Deus, eu vou cair. Tenho certeza. Aí um amigo meu que estava do lado falou, Saraiva, o que está acontecendo? Não sei, fica quieto. E ele falava assim, todo mundo aqui é cristão, todo mundo é cristão. Levantava a mão, cristão. Aí eu falei, meu Deus, aí o cara, o que a gente faz? Grita, cristão. Faz a mesma coisa, que se der errado, está errado para todo mundo. Quem aqui é cristão? Todo mundo, cristão sou eu. Falei, meu Deus do céu, estou bem, tranquilo, aqui eu não caio mais. Daqui a pouco ele está olhando assim para fora. Você, meu amigo, você mesmo. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está arrumando? Falou, você aí, você é cristão? Aí o cara falou assim, sou não, senhor. Eu falei, ai, Jesus. Era o rapaz que estava dirigindo para a gente. Eu falei, meu Deus, para que falar que não é cristão? Para quê? E ele, você não é cristão, meu filho? Não sou cristão, não, senhor. Então, o senhor vem aqui agora, por favor. E veio, eu falei, meu Deus do céu, que esse homem vai arrumar aqui? Vai cair, né? Vai fazer o quê? Chegou lá na frente, aí falou, você não é cristão, não sou, não, senhor. Então, você ajoelha aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei baixinho assim, João, fala que é cristão, pelo amor de Deus, rapaz. Está passando tempo. Ele falou, não sou não, senhor. Então segura aqui nessa minha mão aqui, e começou a gritar, você não é cristão, eu sou não, senhor. Você não é cristão, eu sou não. E deu um tapa na cabeça dele. Aí ele falou, aí girou, olhou para o pastor, ele deu outro tapa, falou, você não é cristão, sou sim, senhor. Eu sou cristão, sim, senhor. E, com a graça de Jesus, virou cristão. Virei, sim, senhor. Levantou, falei, João, isso pelo amor de Deus, para quê? Vim numa igreja dizer que é cristão, rapaz. Ele falou, mas eu não sabia o que é cristão. Falei, rapaz, cristão acredita em Cristo, em Jesus, nessas coisas. Ele falou, é isso? É porque eu pensei que fosse o pessoal da igreja, cristão dessa igreja daqui. Porque quando a gente entrou, estava assim, igreja cristã. Aí ele falou, não sou daquela igreja, eu não sou cristão. Eu falei, meu filho, olha, está merecendo outros tapas depois que a gente sai daqui. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de... Gente, aí deixa eu voltar um pouquinho e fazer jus ao trabalho social dessa igreja, porque é grandioso, é importantíssimo. Porque fora essa questão que às vezes cria uma certa comédia nas situações, mas é um trabalho social incrível. Olha, nós vimos homens e mulheres saindo da prostituição. Nós vimos homens e meninos, crianças, saindo do tráfico de droga, parando de usar entorpecentes, parando de beber, se entregando verdadeiramente para Jesus, fazendo um trabalho incrível, de coração, de peito aberto. Nossos irmãos que estão por aí afora, fazendo com que a sociedade se torne melhor, fazendo com que a sociedade se torne cada vez mais tranquila, tirando essas pessoas desses cantos mais cruéis, que vivem à margem da sociedade. Nós não podemos mais viver assim. Nós precisamos, pouco a pouco, nos entregar e fornecer a nós mesmos os instrumentos melhores que nós temos para não nos sentirmos desprotegidos, para não nos sentirmos desprovidos de inteligência nem de esperança. Porque existem 3 coisas que devem mover nossas vidas hoje: a fé, a esperança e o amor. A fé em dias melhores, de que a sociedade vai se modificar, as pessoas vão melhorar, nós vamos nos melhorar pouco a pouco. E a esperança de que um dia viveremos aquelas promessas do Cristo, o reino de Deus, que cresce dia a dia em nossos corações. E nós vamos construir um dia um templo tão grandioso, tão grande, uma igreja, um centro espírita, tão grandioso, mas portas adentro do coração. Não será feito de cal nem de cimento, será feito de amor, de esperança, de fé, de realidade, das melhores coisas da vida, essa que nós devemos oferecer a Deus. São essas coisas que nós devemos pouco a pouco nos preocupar e nos tornarmos pessoas melhores, mais conscientes da nossa vida, entregar nossos corações para quem realmente precisa.
entregar nossas melhores ideias, o nosso tempo precioso para aquelas pessoas que precisam ouvir alguma coisa, desabafar, tratar com carinho, elucidar, deixarmos ser também elucidados, pouco a pouco, porque a fé, a esperança e o amor será estabelecido na nossa vida. E como nos diz Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, numa carta que ultrapassa gerações, que deságua na noite de hoje, em todos nós que estamos aqui sentados, ouvindo um pouco e refletindo bastante em nossos corações, aquilo que nós podemos transformar em nossas vidas, Paulo escreve uma carta e manda para a eternidade, endereçada a cada um de nós, para que nós possamos nos transformar e esperar que nós sejamos aqueles agentes diferenciadores, mas não mais com a faca, o escudo ou o punhal na mão. Agora com outras ferramentas, do amor, da fraternidade, da consciência livre, tranquila e liberta de qualquer amarra, porque o Espiritismo realinha a nossa vida, nos mostra qual é a verdadeira perspectiva do cristão, nos mostra qual é a verdadeira perspectiva da sociedade. E não nos preocupemos, Deus opera todas as coisas, queiramos ou não. Nós não dependemos de ninguém para viver, nós dependemos de Deus. Se nós estamos passando dificuldade no relacionamento, se o nosso chefe está nos perseguindo, se temos companheiros de trabalho que não gostam de nós, paciência, um dia nós reverteremos essa lógica, mas por enquanto, e sempre acontecerá, quem sustenta a nossa vida é Deus. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos oferece a dádiva da reencarnação, é Ele que nos dá os talentos para que nós possamos distribuir mundo afora, corações adentro e dentro da nossa própria casa. E nos conta Paulo que ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como o bronze que ressoa, como um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua o tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e permita então que o fogo consuma o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo sabe, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim, as ciências terão seu tempo. E perfeito é o nosso conhecimento. Como também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho, mas logo teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas das três, a mais excelente é o amor. Que possamos guardar as cartas de Paulo em nossos corações e estabelecer a paz que nós tanto sonhamos em nossas vidas. Muito obrigado, gente. Boa noite.